Olá pessoal, nós vamos criar hoje uma textura procedural com efeito gradeado. Pode ser muito utilizado aí para imitar aquelas telas de microfone ou até mesmo outras utilidades junto ao Blender. Eu vou usar para isso a versão 4.02, mas vocês podem usar qualquer versão, tá? Vamos ver como isso é prático, serve para qualquer versão aí que vocês estejam utilizando. Eu estou vendo aqui a nossa área principal, vou clicar na viewport chamado Material Preview. Vou clicar aqui no Shading e vou aumentar esse World Opacity para eu ter uma visão de iluminação aqui na área. Eu vou adicionar uma Mesh Plane e vou olhar esse plane por cima, clicando no gizmo no eixo Z. Vou aproximar com Scroll, vou usar a mãozinha. Vou arrastar essa janela de baixo, que é a Timeline, para cima, deixando com que essa grid fique aqui para eu poder ver o efeito. Na janela de baixo eu vou mudar o perfil aqui para Shader Editor. Vou ocultar essa barra da direita, clicando na tecla N, e vamos precisar adicionar um material aqui no plano. Clicamos em New, ele já traz para a gente o Principled BSDF, é com ele que nós vamos começar o nosso efeito. À esquerda dele nós vamos adicionar inicialmente uma textura Voronoi, é com ela que nós vamos fazer aí o nosso gradeado. Entre ela e o Principled nós vamos acrescentar um Node Converter do tipo Color Ramp. Lembrando a vocês que vocês podem clicar a tecla F3 e pesquisar o Node, tá? Vamos conectar a saída Distance do Voronoi na entrada Factor do Color Ramp e a saída Color do Color Ramp na entrada Base Color do Principled BSDF e na entrada Metallic do Principled BSDF. Vocês vão notar que vai surgir aqui um efeito Voronoi, porém com os pontos embaçados. Nós vamos tirar esses efeitos. Então aqui embaixo eu vou pressionar o botão do meio do mouse e arrastar. Vocês vão encontrar essa guia aqui chamada Random na opção Voronoi, que é o Node, tá? Vamos zerar isso aqui. E agora nós vamos selecionar no Color Ramp a setinha com tom escuro, chegar um pouco mais para o meio. Da mesma forma, a setinha com tom claro, vamos encostar bem próximo ao tom escuro, fazendo com que essa combinação gere esse efeito que vocês estão vendo aí. Vai aparecer como se fosse um gradeado com um aspecto esférico. A gente pode aumentar essa escala para criar um gradeado com efeito maior, tá? Vamos deixá-la aqui, que aqui está ótimo. Vamos aproximar mais o tom branco para dar mais intensidade aqui no efeito. Mas eu não vou usar esse método, eu vou precisar utilizar aqui na opção Voronoi, em vez de Euclidean, eu vou mudar para um método chamado Minkowski. Nesse método, nós vamos mudar essa escala para 102. A gente já começa a ter um efeito aqui interessante, tá? Porém, esse exponente que aparece aqui no Voronoi eu vou deixar em 6. E aqui eu vou controlar agora como é que eu vou querer que apareça o efeito, trazendo o tom escuro mais para a esquerda e o tom claro mais próximo. Se a gente quiser diminuir mais ainda, a gente vem aqui, deixa no aspecto desejável, só para poder a gente entender como é que vai funcionar o processo. Trazemos o tom escuro um pouco mais para o meio. Aqui está ótimo, tá, pessoal? É a nossa grade que nós vamos utilizar. Porém aqui, se você tiver com Node Wrangler, que é aquele addon que está inativo aí no Blender, ativo, é só vocês selecionarem o Voronoi e usarem o atalho Ctrl T. Ele já vai criar para vocês dois nodes para fazer aqui o complemento do nosso efeito. Como eu não ativei ele, então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um Node Vector do tipo Mapping. E vou adicionar também um Node Input, que é um node de entrada do tipo Texture Coordinate. Eu vou ligar o Vector no Vector do Voronoi e vou ligar o V na entrada Vector do Mapping. E aqui nós temos o nosso efeito com esses dois nodes aplicados. Para criar o efeito como se fosse altura nesses pontos aqui, nós vamos utilizar o Node Displacement. Então vamos vir aqui em Add Vector Displacement, vamos colocar ele aqui antes do material Output. Eu vou usar o Scroll, tá, pessoal, para diminuir um pouco, só para vocês identificarem. E aqui eu vou ligar o Displacement no material Output. Porém, eu vou precisar agora ligar o Color Ramp, a saída color dele, também com o Height ou Height
aqui do displacement. Ele vai dar um aspecto como se tivesse uma altura. Se vocês aproximarem, vocês vão ver que existe aqui um efeito de deslocamento dessa tonalidade branca. Vai ficar mais alta, a escura fica mais baixa. Então aqui já temos a nossa tela pronta. O que é que eu poderia fazer para criar um microfone? Apenas como exemplo, eu vou utilizar aqui o Add Mesh e o Vsphere. Está aqui a nossa esfera. Com ela selecionada, eu vou usar aqui o botão direito do mouse na janela de cima e vou usar o Shade Smooth. Pronto, suavizei a esfera. Como é que eu aplico o material que eu joguei no plano nessa esfera? Eu poderia ter feito isso diretamente na esfera, mas apenas para que vocês entendam como será gerado o efeito. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu posso selecionar primeiro a esfera e com o Shift pressionado eu seleciono o plano que tem o material. Agora eu posso usar o Ctrl L e usar o Link Materials. E vejam que o plano aqui vai transferir o material dele para a esfera. Vou usar o Ctrl Z. Outra forma que eu tenho é selecionar a esfera, vindo aqui na opção de materiais que existe no painel aqui, Shader Editor, existe o material. Então é a mesma coisa. Poderia também utilizar dessa forma. Agora, como é que eu faço o efeito gradeado? Não nesse aspecto que aparece aqui. Eu vou vir aqui no Mapping e na opção chamada Rotation eu vou rotacionar o eixo Z em 45 graus. E aqui vocês vão ter o efeito que vocês podem depois utilizar para fazer aí um microfone. Se quiserem aumentar a escala, lembre-se que é só vocês aumentarem essa intensidade aqui da escala. E agora eu posso ocultar o plano e vou ter um objeto como se fosse aqui um cabeçote de um microfone, que vocês podem utilizar para outras finalidades no mesmo efeito. Espero que vocês tenham compreendido, tenham um bom proveito aí da dica e até um próximo tutorial. Forte abraço para vocês, um bom final de semana.